Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje vamos apresentar o documentário Sobrevivência, Suicídio Sem Tabus. E vamos receber a coordenadora do curso de Psicologia da Uniso, doutora Silvia Labrunetti, para falar também sobre o assunto. Lembrando que agora o programa está em alta resolução, em Full HD. Está no ar o Uniso Comunidade. Está no ar o programa Uniso Comunidade. Hoje o programa é um alerta a toda a sociedade. Vamos falar sobre o suicídio. Nesse bloco, vamos assistir ao documentário Sobrevivência, Suicídio Sem Tabus, que foi produzido em 2015 pelos alunos de jornalismo como trabalho de conclusão de curso. Ele retrata o suicídio através de várias perspectivas, como a filosofia, a psiquiatria e também os motivos pessoais que levam as pessoas a cometerem essa conduta. O vídeo é construído através de narrativas que tiveram suas vidas afetadas de alguma forma pelo suicídio. Acompanhe. Eu, se pudesse ter escolhido, eu não nasceria. Eles não querem morrer, eles querem terminar com um sofrimento que na visão deles é interminável, inescapável e insuportável. Aí eu falei, tchau filho, ele falou, tchau mãe, vai com Deus. Foi a última palavra dele. O suicídio é um gesto de comunicação de alguém que quer continuar vivo de alguma maneira. Grande parte dos indivíduos que se mata pediu ajuda. O Paulo Henrique para nós ele era um menino muito atencioso, amoroso, muito família, muito amado. Nem, né? Eu vou tentar não chorar, porque eu tô falando de um filho, né? Um filho desejado. Eu tive as duas meninas e depois planejei para ter ele. Aí tive meu filho, moleque, né? Safado, gostava de brincadeira, brincava aqui no salão, corria para lá, para cá, de pipa, para lá, para cá, né? Sempre era o melhor aluno da classe. Nunca tive problema com ele assim de chegar, eu quero falar com a senhora porque o Paulinho fez isso, porque o Paulinho fez aquilo. Ele foi o caçula, né? Então ele era o nosso bibelô. Então assim, a gente não gostava de brigar, mas eu e ele tinha um temperamento forte. Então a gente se explodia, mas logo já fazia amizade, já conversava, já brincava, um não dormia de birra com o outro. Se você precisasse dele, ele estava ali. Então ele era um amigão mesmo. Quando eu tinha 13 anos, os meus pais se separaram. Do nada, eles chegam com a bomba, a gente vai se separar. E eu não entendi aquilo e tal. E assim, a partir daquele momento, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Porque comecei a ficar depressiva. E aí a minha mãe, em vez de me levar no psicólogo, ela começou a me dar antidepressivo por conta. Enfim, e aí eu comecei a namorar. E aí esse meu namoradinho, porque eu tinha 14 anos, ele tinha 15, ele falou que ele não queria mais que eu tomasse antidepressivo e aquela coisinha de romance de livro, eu vou ser o seu remédio. E pior que foi. Eu parei de tomar antidepressivo, fiquei super bem e tal. Mas a minha mãe, assim, não era por isso. Era uma coisa, ela falava que ela não criou filha pra isso. Só era o que ela mais falava. Só que depois de um tempo ela... Mas ela falava pra todo mundo, as pessoas falavam, e a Ingrid? Ela falou, não, a Ingrid é lésbica. Nosso relacionamento foi muito difícil, demorou muito pra gente voltar a conversar normalmente. Aí nessa transição eu saí da casa dela. Eu acho que eu saí da casa dela, tava com 17 anos. Eu fui morar com a minha avó, era perto, mas eu já tinha minha liberdade, sabe? Com 18 anos eu resolvi deixar meu pai me conhecer, entendeu? Conhecer meu pai. Porque eu cresci ouvindo que ele tinha me largado, entendeu?
que ele não queria saber de mim. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem essa a verdade, sabe? Minha mãe não gostava da família do meu pai e falava isso pra mim, pra eu não querer ter contato com eles. Que tinha tudo, tinha o videogame, tinha tudo, tava jogando. Então era uma rotina, não que ele era depressivo de ficar dentro de um quarto, ele não ficava. A maioria do tempo ele ficava com a gente, tirando sarro, brincando. Na sexta-feira, aí eu tava preparando hot dog pra ele todo feliz. Eu tinha comprado um travesseiro da NASA pra ele, contente com o travesseiro. Ele sentou do jeito que você tava, assim, numa cadeira, assim, pôs o travesseiro, olhou algo no Facebook, ligou lá, tava com o celular dele, e ele deu risada e falou, nossa mãe, tem gente que coloca cada coisa sem nexos no Face, e deu risada e desceu. Aí ele desceu, entrou pro quarto, daí eu saí para ir pra igreja, era umas 10:07. Aí eu falei, tchau filho, a mãe tá indo. Aí fui pra igreja. Daí eu fui sossegada, fui tranquila, porque ele tava normal. Esperando que a hora que eu chegasse, a gente ia jantar junto pro fim. Eu tenho uma quedinha pelas coisas ruins. Eu costumo olhar mais, tipo o copo meio vazio e meio cheio. O meu tá sempre meio vazio. Não sabia qual o meu papel aqui. Tipo, pra que eu tô aqui? Eu só tô sofrendo. Eu não tô, sei lá, eu não trabalho numa coisa. Eu não descobri com o que eu quero trabalhar. Não descobri o que eu gosto de fazer. Então, tipo, é assim, eu não tô fazendo nada aqui. Por que eu vou ficar aqui? Comia, eu chegava em casa, deitava e dormia até às 7 da noite. 7 da noite eu levantava, tomava banho. Às vezes eu comia, às vezes não. Deitava e dormia de novo. Só que aí chegava à noite e tinha muito pesadelo, então eu já não dormia muito bem. E eu cheguei em casa, ele pegou, subi, falei pro meu marido, eu falei, gozado, o Paulo Henrique não subiu para comer o lanche que eu tinha feito? Aí eu falei pra ele, eu falei, tem alguma coisa estranha. Daí que meu marido falou, às vezes ele saiu, né, e não quis, né, e não quis falar nada, não quis avisar você, ele já tem 19 anos, começou a falar pra mim assim. Daí eu fiquei meio assim, começou a me dar uma aflição, mas eu fiquei assim, falando, não, ele tá com a Agatha, né? E na hora que eu parei o carro e eu vi a minha mãe, na hora eu já pensei que alguma coisa aconteceu, né? Porque eu parei o carro ali e eu vi ela assim desesperada, falei, alguma coisa aconteceu. Aí até que na hora que eu abri o portão, né, ela falou assim, Agatha, você tá com o Paulinho? Eu falei, não tô, mãe, eu nem falei com ele hoje. Ela falou, não, porque ele não tá em casa. Eu falei, imagina, vocês são tudo bobo, ele tá aqui dormindo. Eu não vou ser mãe, eu não vou parir uma pessoa, porque eu acho o mundo uma merda. O mundo é ruim e eu não quero. Eu não quero estar aqui, não quero fazer outra pessoa estar por minha culpa. Porque eu tinha vontade de me machucar, eu tinha vontade de me bater, eu tinha vontade de levantar e sair correndo e me jogar na frente de um carro. Eu forcei a janela, vi ele caído, achei que ele tinha desmaiado. Aí chamei meu marido, o meu pai, e eles conseguiram arrombar a porta. Que nem a hora que nem o meu marido, ele pensa que eu não vi, né? Ele tem isso em mente que eu não vi a cena, mas eu vi, porque a hora que arrombaram a porta, eu já fui correndo lá. Aí que ela veio e me abraçou. Mas eu vi a cena que tava tudo. Eu falei, vê se dá pra salvar. Tem sinal de vida, né? O corpo tá quente ainda, vê se dá pra salvar ele. Aí ele falou assim, não, Agatha, tá gelado já. Aí que foi desesperador. Desculpa. Porque a gente não sabia mais o que fazer. Então, aí depois a polícia chegou, aí, né, constatou a morte, o óbito, tudo. Aí ajudaram amigos, familiares, todo mundo aqui ajudando a gente. E a burocracia, que é terrível, porque na hora que isso acontece, eu acho que o que a gente mais quer não é se livrar daquilo, mas era tirar o corpo dali, porque estava trazendo mais pesar, né, para todo mundo. Eu vi ele naquela situação, eu saí correndo, porque eu não tive coragem, porque eu achava que tinha acabado de acontecer, entendeu? Então eu falei, acho que acabou de acontecer, ainda dá tempo, né? Até que ainda tiraram ele, cortaram a cinta, né? Tiraram ele de lá, colocaram ele na cama, tudo, para tirar aquela imagem da gente, né? Mas foi uma coisa muito desesperosa, uma coisa que a gente achava assim que ia acontecer muito longe da gente, não na família da gente. Eu passava a madrugada inteira
pesquisando sobre isso, pesquisando, falando, eu cheguei a conversar com acho que uma ou duas pessoas, não me lembro bem, que tinham tentado se matar injetando cândida na veia, água sanitária na veia, e falava, viu, não faça isso, porque eu fiquei muito mal. E depois foi aquele negócio, eu tive que ver os meus parentes no hospital olhando pra mim, tipo, como é que você fez um negócio idiota desse? Esperando o trem, eu me imaginava correndo, pulando e é uma coisa assim que parece que tá te tentando, sabe? Aquela coisa de filme, é uma coisa de filme que parece que tem um diabinho te tentando, faz isso, faz isso, faz isso. E aí eu amarrei um fio de cetim no meu pescoço bem apertado, idiota. Enfiei uma sacolinha na cabeça, tomei 2 comprimidos de... Como é que fala pra dormir? Eu peguei todos os remédios que eu encontrei no meu quarto. Eu peguei, tipo, tinha remédio de cabeça, tinha um monte de remédio. Aí eu peguei um punhado, peguei e virei o meu antidepressivo, que na época vinha num potinho, agora é diferente. Eu virei assim na minha mão e eu peguei, coloquei tudo e tomei o uísque por cima. E aí eu comecei a tremer bastante e eu peguei e deitei. Pra mim, a única coisa que ia me livrar de tudo era me matar. Porque eu não aguentava mais, tipo, entrar, não ter controle sobre mim, eu ficava desesperada, eu queria, sei lá, eu já pensei, pegava a faca na mão e pensava em como que ia fazer isso de uma maneira que eu aguentasse me matar, entendeu? É aquela coisa do por que ele não ligou pra gente, ou se ele pediu socorro, né? Aí você fica com aquela sensação ali, onde você errou, o que você fez, ou o que você não fez, ou o que você deveria ter feito. Teve 2 amigos nos últimos 2 anos, 2 amigos que fizeram a mesma coisa. Uma amiga dele e o namorado de uma outra amiga, que também fez, se enforcou. E ele, tipo, ele ficou revoltado, né? Ele falou, achava que isso era absurdo. Nossa, quando a amiga dele lá em cima que se enforcou, há 1 ano atrás, nossa, você viu o desespero desse menino. Mãe, por que ela era tão linda, mãe, com 18 anos, na flor da idade? Mãe, por que ela não veio conversar comigo? Como que ele falava pra mim? Que não tinha problema, que não podia ser resolvido. Tava tudo numa boa, aí vai acontecer isso. Só que tempos atrás, nessas épocas que eu fiquei separado, meu marido tentou suicídio. Todo mundo em algum momento da vida pode ter pensado em se matar, isso é absolutamente comum. Agora, desse pensamento virar um plano e desse plano virar uma tentativa, tem uma grande diferença. O suicídio está associado à doença na enorme maioria das vezes. Então, suicídio, para mais de 95% dos que conseguem atingir o suicídio, não é um ato independente, lúcido de quem tem o total domínio da sua existência. Em geral, esse ato é estimulado ou provocado por um pensamento distorcido causado por uma doença. A depressão distorce a maneira de ler o mundo, a maneira de ler o futuro, a maneira de interpretar o passado. O deprimido grave, ele só vê dificuldade para frente, ele só vê culpa e erro no passado. A existência dele, o atual dele, é completamente desprazerosa. Ele não tem gosto de viver as coisas que ele gostava, ele perde o prazer. Existem sinais de alerta, o que não quer dizer que a gente possa prever todos os suicídios. Mas quando a pessoa começa a se isolar, começa a fazer um aumento de uso de álcool ou drogas, você percebe que ela está desesperançosa ou que ela apresenta sintomas de depressão e ela começa a falar muitas vezes: ah, logo eu não vou estar mais aqui, logo tudo vai acabar, eu vou dar um jeito nisso. São alguns sinais verbais. Desconfiando, perguntar. Porque o grande mito é que quem fala não faz ou que não se deve perguntar. Quando a gente pergunta para alguém que está pensando em se matar, se ele está pensando, isso pode ser a janela que ele precisa para ajuda. Muito pelo contrário do que as pessoas acham que pode fazer com que ele tenha uma ideia.
falta, gente, demais. Do abraço, do carinho, porque ele era um menino muito amoroso, muito beijoqueiro. Tinha hora que eu falava assim pra ele, eu falava, ai filho, você precisa arrumar uma namorada, porque você sufoca a mãe, tem hora que se abraça, se aperta, se beija, né? Você tem que arrumar alguém, né? Ainda ele brincava comigo, ele falava assim, mãe, um dia você vai sentir falta disso. Às vezes a gente quer simplesmente falar da pessoa, né? E isso que as pessoas fogem. As pessoas até da casa, né? Se você até perguntar no bairro, todo mundo vai falar a casa que o menino se matou. E às vezes a pessoa chega perto, a gente começa a conversar, a pessoa já sai de perto, sabe? Parece que não gosta de conversar. Ou não quer achar que se falar vai doer mais pra gente. Eu não sei o que é, mas eu sinto de algumas pessoas isso. Como que você previne qualquer outra doença? Diabetes, a dengue, que assumiu índices alarmantes. Você previne com informação. Como é que você pode fazer prevenção se é proibido falar sobre? Falta uma cultura de poder falar. Com esses grandes mitos de que, primeiro, a imprensa não pode falar sobre o assunto e que não se deve falar sobre suicídio, isso não ajuda na prevenção. O simples fato de uma pessoa comum, uma pessoa do povo se suicidar, não é uma notícia relevante. Não é algo que deva ser noticiado ou explorado. A ideia é contagiosa, né? Existem certas situações em que uma ideia pode ser contagiosa, a ideia do suicídio, por exemplo. Até porque foram feitas inúmeras pesquisas, né, ao longo do século XX, principalmente nos Estados Unidos, que sempre associavam a publicação de uma manchete envolvendo suicídio com um aumento estatístico dos casos no mês seguinte, nas semanas subsequentes. Então, acho que esse tipo de responsabilidade a gente tem que ter em mente sempre que noticia, mas não de maneira nenhuma negligenciar o tema, né? Assim como a gente discute o aumento de mortes no trânsito, o aumento de mortes por homicídio, né? Também tem as matérias analíticas, né, que procura analisar o tema suicídio. Falar sobre suicídio tecnicamente, falar sobre suicídio associado a um sofrimento, falar sobre suicídio como consequência de uma doença, mais essa parte pedagógica, educativa, pode ajudar muita gente que está passando por momentos muito ruins. Porque a morte é um tabu, não é só o suicídio, a gente começa pela morte, as pessoas não falam sobre morte. E o suicídio, eu diria que é o maior tabu dentro da morte. Na nossa sociedade, o tabu, ele não é uma coisa sagrada, mágica, igual era na sociedade primitiva, mas ele é algo incompreensível. E além de ser incompreensível, ele é algo que, se feito, transgride alguma coisa que não pode ser transgredida. Então, ele é completamente proibido. Quando você leva isso, então, o tabu da morte para o suicídio, né? O suicídio se torna um tabu também, por quê? Porque ele é a concretização mais violenta, não para quem se mata, mas para quem está na sociedade. Os meus pais, eles nunca foram de acreditar em psicólogo e tal, então meu pai eu já ouvi da boca do meu pai, tipo, eu falo, pai, não fale assim de tal pessoa, às vezes ele tá mal, vai se matar por causa disso. Que se matar é a coisa mais idiota. Aí minha mãe veio conversar comigo, brigou um monte comigo, falou que se eu continuasse, só que assim, ela falou que se eu continuasse com isso, ela ia me dar uma surra, mas é uma coisa que não ia adiantar, mas nem ela não sabia lidar com isso, até hoje ela não sabe, porque para ela isso é frescura. A família atribui a um defeito moral ou a uma falta de garra, o que na realidade é uma doença. Então, não adianta você dar bronca numa doença. Um diz que é falta de fé, um diz que é falta de garra, um diz que é falta de homem, que é uma crueldade, é um absurdo técnico, um absurdo científico, mas que todo mundo tem na manga do colete um conselho para dar para o deprimido. Se acha na autoridade ou na competência de dizer o que o deprimido deve fazer. Eu não sei se eu teria coragem de subir num lugar muito alto e me jogar. Primeiro que eu tenho medo de não morrer e ficar, né, toda quebrada. Mas assim, eu acho que
que teria que ter essa primeira tentativa de, não vai dar certo, mas alguém tem que saber que isso aconteceu para saber do que eu estou precisando. Esse processo de despersonificação, ou seja, ninguém é nada, o sujeito é um número, é um objeto na sociedade, ele é um ninguém mesmo na sociedade, e isso acontece com muita força. Então, para você se sentir como não sujeito é muito fácil. O cidadão comum, ele também tem uma pressão do dia a dia, de produzir, de contentar o pai, de contentar a mãe, de contentar o patrão. Então essa pressão social que ele sofre no dia a dia é uma pressão muito grande e que leva ele então a produzir esse gesto de comunicação e de dizer, eu preciso denunciar o que está acontecendo. Uma coisa mínima que aconteceu, aparentemente mínima, né? Ele pega e dá um tiro. Aí o cara fala, mas só por isso? Peraí, não é bem só por isso. Tem muita coisa que foi acumulando. Que o suicídio é uma denúncia social. Então o suicídio não é um ato isolado. A gente tira essa concepção de isolamento para dizer que o suicídio acontece dentro da sociedade, acontece para provocar a sociedade, acontece para provocar o Estado. Os números são muito provocativos e denuncia demais a falência social. Denuncia a família, denuncia a religião, denuncia o Estado, denuncia insatisfações espirituais, emocionais, psíquicas, enfim, os desejos da carne, os desejos do cérebro, os desejos do coração, todos os desejos foram frustrados para o indivíduo chegar a esse ponto. A gente às vezes pensa que suicídio político é o suicídio de Getúlio Vargas, pegando a história do Brasil. O Getúlio Vargas cometeu um suicídio político. Não, todo suicídio, ele é um gesto de comunicação, ele acontece dentro da sociedade e ele tem um questionamento político. Por que questionamento político? Porque se ele questiona a família, se ele questiona a religião, se ele questiona a sociedade, se ele questiona o Estado, você quer ser mais político do que isso? Ele questiona todas as mediações sociais. Então, a grande pergunta que a gente pode fazer é assim, qual é o sentido da vida? E aí as pessoas falam, qual é o sentido da vida? O sentido da vida não é nenhum. Vamos dizer claramente, qual é o sentido da vida? Não é nenhum. Se você quer brigar com o sentido da vida e querer entender, você vai ter que entrar em filosofia e teologia. Não há sentido para existir, naturalmente não há sentido para existir, O sentido só aparece na cultura, só aparece nesse artifício, que é a cultura. Tudo é feito para não se tomar consciência da própria situação de não sentido da existência. O não sentido da existência, obviamente, está, vamos fechar um pouco nesse sentido, está na morte. A morte é o não sentido da existência. Tudo que você faz desaparece assim que você morre. A vida é levada até o fim para nada. Essa é a tomada de consciência. A Igreja Católica, na sua visão, ela sempre defenderá a vida. Então, todo mundo que atenta à vida é lastimável, diríamos assim. Seria uma situação para ser repensada com os valores que nós temos hoje. E antigamente se tinha um fundamentalismo, se olhava só com um olhar que era contra a vontade de Deus, segundo o julgamento da Igreja. Então, o sujeito que cometia o suicídio, ele estava tentando contra a vida, que era um dom que tinha dado, que Deus tinha dado a ele. Então, lógico, pensava que era possessão demoníaca. Essa alma se perdeu, entre aspas. Não, hoje não. Hoje a gente acolhe, a gente acompanha com as nossas orações, consola a família. Então, a Igreja hoje, diante de tudo aquilo que a ciência pode nos trazer, é olhar para esse sujeito de maneira diferente, valorizando e fazendo com que ele compreenda o seu dinamismo existencial. Mas e para aquele que já cometeu o suicídio? Será que ele está desamparado pela lei divina? Não está, que Deus não desampara ninguém. Ele vai ter várias reencarnações para resgatar isso, para corrigir isso. O suicídio é vamos dizer assim, uma atitude drástica, difícil, que vai gerar consequências difíceis para o espírito, que ele vai passar por momentos de sofrimento, provavelmente decorrentes daquele ato, em relação àquele ato, poderá reencarnar com as dificuldades daquele ato, mas ele não estará desamparado da lei divina.
Primeiramente, Salamu Alaikum, que a paz esteja convosco. No Alcorão fala o seguinte versículo, no 4º capítulo: Olá taqtulu anfusakum. Não tirem a vida de vós mesmos. Essa vida ela é passageira. Todos nós estamos aqui no momento de nossas vidas. Esse mundo é um mundo de testes. É a nossa fase que nós vamos lucrar ou perder com uma vida eterna. E tirar a vida é como fosse a pessoa não... Tirar a própria vida, o suicídio, como a pessoa não estiver satisfeito com aquilo que Deus mandou de teste para você. Agora, quando se usa o suicídio para questões políticas, fica pior ainda, porque não se sabe quem é que está pedindo para as pessoas se suicidarem. O rapaz jovem que ele põe uma bomba no corpo, entra num ônibus onde tem militares, onde tem civis, na cabeça dele, ele acha que está fazendo o quê? Uma ação de martírio, que ele está se vingando à morte da sua população, que o único jeito de ele trazer dano ao agressor é desta forma. O problema é quando ele se mata e diz em nome de Deus. Esse preconceito que os muçulmanos sofrem no Brasil e fora do Brasil é devido aos meios de comunicações noticiarem isto mesmo. É o muçulmano, é a religião dele que prega isto. Eles acreditam que se eles se matarem vão ganhar 70 vídeos no paraíso. Onde está isso no Alcorão? Eu sou sheik e não conheço isso no Alcorão. Temos de dividir o que é cultura, o que é religião, o que é tabu, o que é política. A gente diz, e já está provado, que conversar é uma vacina contra o suicídio. Então, por exemplo, a pessoa quer conversar e ela não consegue. É muito comum uma pessoa chegar para outra para falar qualquer coisa do serviço dela. E à medida que a conversa vai se desenvolvendo, aquela que era ouvinte interrompe e começa a falar do problema dele no serviço. É uma inversão de valores. O CVV, eles se propõe a suprir essa necessidade. Na medida em que você fala, você consegue encontrar, você pode encontrar a saída para os seus problemas. É o que nós chamamos de tendência construtiva que temos dentro de nós. Agora, se você perguntar como é que eu posso dar sentido à vida, aí a coisa muda de figura. Quando eu vejo que eu tô para pensar, tipo, que vida ruim, eu vou me matar. Eu falo, não, pare com isso. Daí, sei lá, eu vou ler em algum lugar, eu cato meu cachorro, vou passear. Eu penso, eu me policio para pensar em coisas boas, em vez de pensar em mais coisas ruins. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que assim, cada um sabe aonde dói para si. Mas é o que eu falei, apesar de você estar pensando em si nesse momento, você tem que também pensar em quem está ao seu redor e o que você vai causar com isso. A gente não vai poder apagar tudo isso da mente. A gente tem que aprender a viver com a situação, aprender a viver com a dor. Doer dói mesmo. Não adianta você chegar na pessoa e falar, vai, calma, vai acabar, vai passar, amanhã vai estar melhor. Não tá. Você tem que seguir, você está viva ainda. Você ainda tem uma meta para cumprir, você tem os filhos para criar, tem neto para cuidar. Entendeu? Não pode parar nisso, você tem que continuar a vida da gente. Primeiro você tem que aceitar que você tem um problema, aceitar que você precisa de ajuda, porque eu acho que essa é a pior parte. Eu tenho outras pessoas que se preocupam comigo, que gostam de mim e eu consigo ver isso. Antes do tratamento eu não via, pra mim ninguém se importava. Não é só mais por mim que eu vivo, entendeu? Tem um pouco de mim em cada um, entendeu? Então é um motivo a mais para você procurar tratamento, para você se cuidar. Hoje em dia eu penso, imagina se eu tivesse feito alguma coisa, eu não teria visto a minha irmã nascer, eu não teria encontrado a pessoa incrível que eu tô hoje. Nós todos somos suicidandos, todos nós. Nós estamos em terra, mas já estamos nos matando uns aos outros. Hoje a gente diz assim, eu sou teu assassino, você é meu assassino, e ao mesmo tempo eu sou assassino de mim mesmo, você é assassino de você mesmo. Olha que loucura que nós vivemos. Nós abrimos mão da nossa existência maior em função da vida que nós levamos no cotidiano, pelo ar que respiramos, que nós produzimos através dos carros. Então a vida tóxica é porque nós se alimentamos daquilo que nos mata. É o querer a vida sem sentido. O querer a vida mesmo sem sentido. O querer justamente por ela não ter sentido. A vida vale a pena, tem muita coisa ainda para acontecer.
Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a doutora Silvia Labrunetti, coordenadora do curso de Psicologia da Uniso, discutindo esse assunto. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. No bloco anterior, exibimos o documentário Sobrevivência, Suicídio Sem Tabu, que contou as histórias de pessoas que tiveram a vida afetada pelo suicídio. E nesse bloco, estou com a coordenadora do curso de Psicologia, doutora Silvia Labrunetti, que vai bater um papo conosco sobre esse assunto. Doutora Silvia, muito obrigada pela sua presença. A gente percebe nesse documentário as famílias que foram afetadas pelo suicídio. Ou seja, aí vem uma questão que eu acho que é primordial. A família consegue perceber o potencial suicida, quer seja do filho, da esposa, do marido, de uma pessoa próxima que está convivendo no dia a dia e de repente comete tal ato e ninguém acredita que aquilo pode ter acontecido porque parece que não tive sinais, eu não percebi. E outra coisa, a gente percebe que a família se culpa porque ela não viu, ela não notou. Nós temos sinais de que a pessoa está numa depressão, e se é que a depressão leva ao suicídio, ou outra coisa que possa levar ao suicídio? Eu queria agradecer primeiro o convite. A questão do suicídio, quando a gente fala de sinais, né? Existem sinais, mas são sinais que talvez um profissional da área consiga identificar melhor e aí por isso não é motivo de culpa entre os familiares, né? Porque muitas vezes os familiares têm uma sensação de negligência, né? De que poderiam ter feito alguma coisa. E isso também é natural no ser humano quando existe qualquer perda, né? Quando existe um suicídio, essa sensação fica um pouco mais fortalecida, vamos dizer assim, e aí gera uma série de outras angústias e mobiliza muito a dinâmica familiar inteira, né? Mas quando a gente pensa nos sinais, em alguns casos, infelizmente, não é possível ver muitos sinais. Algumas pessoas são muito fechadas, por exemplo, e isso é visto como traço da personalidade dela. O que também causa uma série de dificuldades, muitas vezes, porque as pessoas também começam a imaginar que todo mundo que é muito fechado é um suicida em potencial, que também está errado, vamos dizer assim. O sinal que a gente pode perceber em um familiar, principalmente em um adolescente, é uma mudança muito brusca no comportamento, né? Assim, uma maneira de ser que está muito diferente do que costuma acontecer. E aí a gente entra em uma questão muito delicada, porque naturalmente o adolescente passa por uma situação assim. A adolescência normal, vamos dizer assim, ela é constituída por essa característica. Então, muitas vezes eu vejo assim que é um tema que é muito importante da gente conversar, principalmente nesse sentido de que realmente é um tabu em algumas famílias, mas, por outro lado, ele se tornou um modismo nos últimos tempos, que eu também acho preocupante, porque quando a gente pensa que adolescente, em geral, fica mais introspectivo, se fecha um pouco, justamente por uma questão de se reorganizar para estruturar uma personalidade adulta, aí a gente vê hoje em dia muitos pais muito assustados com adolescentes que estão bem, né? Então, é uma situação muito complexa e, em alguns casos, a gente consegue detectar sinais e aí, quando a gente detecta sinais num atendimento, aí a primeira coisa que a gente faz, como psicólogo, é avisar a família e pedir para a família tirar a chave da porta, evitar materiais que possam
que possam ser perigosos, enfim. Aí como é que fica a questão da ética profissional quando, em tese, um paciente que vai procurar um psicólogo, ele não tem revelado que ele conta ao psicólogo que as suas angústias, enfim, as suas insatisfações, as suas alegrias até. Mas como é que fica numa situação dessa? Cabe ao psicólogo quebrar esta regra ou faz parte do atendimento, quando ele está falando com o adolescente, comunicar aos pais que isso eventualmente poderá acontecer? Olha, quando a gente percebe que existe um risco real, porque muitas vezes, e aí é um preparo técnico do psicólogo identificar esse risco real. A gente tem como obrigação falar para o paciente, olha, eu não vou permitir que você fique sozinho com isso, até porque, eticamente, fica uma responsabilidade muito grande para o psicólogo, e aí você tem que primeiro avisar o paciente de que você vai entrar em contato com a família, porque aí a questão ética, ela, vamos dizer, o que a gente precisa cuidar eticamente é não fazer isso sem o paciente saber, né? Então, você tem que ter clareza e dizer, ó, eu vou chamar os seus familiares. A gente não precisa necessariamente entrar em detalhes sobre as razões, aí eticamente a gente preserva o paciente, mas em dizer, vou alertar seus familiares porque acho perigoso você ficar sozinho, então vou dizer para as pessoas em volta de você me ajudarem a cuidar de você. É mais ou menos essa postura, mas a gente não pode aí deixar isso só entre o paciente e o psicólogo, né? A gente teve recentemente aquela situação da baleia azul, que era um jogo e que no final desse jogo, era um jogo internacional, que no final do jogo aquela pessoa que jogava se matava. Tá? Porque ou ela se matava ou os membros de sua família estavam sendo ameaçados de morte. Agora, o que levava, não sei se esse jogo ainda está em evidência, como esteve há um tempo atrás, uma vez que surgiu com uma certa frequência na mídia, entrar num jogo desse, que ou eu morro ou os meus pais morrem. O que leva a pessoa a brincar com isso? Também tem aquele que vai pelo desafio do tipo, eu não me mato e também você não mata ninguém da minha família. Eu vejo que o maior problema do jogo Baleia Azul, que ainda existem alguns casos, teve um momento que explodiram mais casos, né, de suicídio, mas acho que o alerta à população, as pessoas começaram a ter mais conhecimento de que era alguma coisa perigosa, enfim. Mas é justamente o desafio que seduz muito o adolescente, que de alguma maneira tem uma sensação de que ele é imortal, né? O adolescente tem uma fantasia de que ele é muito mais forte, de que ele é mais poderoso, ele está numa fase onde isso é importante, e eu vejo o jogo como um mecanismo assim, muito sedutor para esse perfil. Agora, não vejo o jogo como o grande problema, eu vejo mais o problema de um adolescente que está sozinho, sem respaldo, sem uma fiscalização, vamos dizer, educativa em volta. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje na educação de crianças e adolescentes é a ausência dos pais e isso sim abre brecha para uma série de outros problemas, não só esse tipo de jogo. É responsabilidade, sim, sua pais, sua mãe, a educação do seu filho. Sim. Não dá para terceirizar. Não dá para deixar na escola o dia inteiro, depois nem no inglês, depois no judô, depois no karatê, depois, enfim, fazer outras atividades e aí internet livre e à vontade, a hora que você quiser, inclusive aí passa a madrugada inteira acordado na internet. Não pode, é responsabilidade sim dos pais. Sim, sim. Sem dúvida a responsabilidade dos pais na questão da educação, ela está ficando mais estreita quando a gente pensa na possibilidade que os jovens têm hoje de acesso à informação e uma informação interativa, né? Porque há um tempo atrás, algumas décadas atrás, já se falava do problema dos filhos serem educados pela televisão. A televisão tem uma série de questões que podem ser prejudiciais para uma criança que está mal orientada, mas a televisão não interagia com a criança. Então, hoje, o cuidado deve ser maior nesse sentido e os pais que estão atentos, e aí não é a ideia de proibir também, né? Porque eu vejo muitas vezes os pais dizendo que
que é impossível, que não tem controle, né? E isso é uma questão muito mais relacional, de dificuldade de relacionamento com os filhos e muitas vezes de entrar no mundo deles. Porque, por exemplo, tem pais que eles próprios não se interessam pela internet. Aí vai criando um afastamento assim, de mundos muito diferentes e a internet tem uma série de coisas boas, né? Mas também tem a possibilidade de interagir e o outro, do outro lado, a gente não sabe quem é, né? Então, essa interação é uma exposição, assim, muito grande, que eu acredito que alguns pais não tenham muita noção disso, do quanto estão expondo os filhos ao mundo, né? Quando deixam de fiscalizar, principalmente uma criança, né, menor de idade. Nós estamos dando exemplos aqui de adolescentes suicidas. Por outro lado, a gente tem situações também da criança com potencial suicida e também temos situações aí de pessoas mais velhas, mais maduras, profissionalmente até já com uma experiência, que também podem cometer atos suicidas? Assim, falando mais profundamente sobre potencial suicida, o potencial suicida, eu não gosto muito desse termo no sentido de que se a gente parar para analisar, todo mundo tem um potencial suicida, porque ninguém sabe qual é o próprio limite, né? Então, quais são as situações que poderiam vir por exemplo, fazer você tentar, inclusive, se proteger, como é o caso de algumas pessoas que se suicidam porque estão num ambiente muito doentio, no caso de campos de concentração, por exemplo. A gente pode dizer que as pessoas que se suicidaram em campos de concentração, elas buscavam muito mais a preservação da saúde mental do que um potencial suicida, né? Na verdade, era uma loucura que estava fora e ela, para preservar o sofrimento dela, é um suicídio até de preservação, né? Podemos dizer assim. Então, é um tema muito complexo e é muito difícil a gente generalizar. O que a gente pode dizer é que, para acontecer um suicídio, existe sempre a sensação no indivíduo de estar sem saída, né? E de não ter recursos egóicos. Então, o que é muito complicado da gente perceber é justamente que não são as questões externas que provocam o suicídio. Porque quando a gente pensa o número de desempregados que estão se suicidando e o número de desempregados que não estão se suicidando. Então, qual é a natureza desses indivíduos que tem diferença? Na verdade, eu diria que não existe diferença na natureza deles, mas sim na intensidade como eles recebem e como eles foram preparados para questões como frustração, como usar a criatividade. E aí é uma questão de saúde mental que é muito individual, né? Temos situações também, não temos os dados aqui, mas, por exemplo, até militares que cometem suicídio, existe isso também, quer dizer, que um militar que de repente tem um treinamento, tem uma capacitação, é um profissional que está a serviço do outro e chega uma hora que ele fica insatisfeito com a vida, insatisfeito com a conduta dele e acaba cometendo também suicídio? No caso dos militares, eu posso dizer assim, de uma maneira mais geral, que muitas vezes esse tipo de personalidade é uma personalidade muito rígida consigo mesmo, né? Então, essa rigidez consigo mesmo vai inflexibilizando, vamos dizer assim, a possibilidade de ele aceitar novidades na própria imagem. Então, quanto mais rígido a pessoa se coloca e mais formatado, mais difícil vai ser para ele sair daquilo em uma situação onde ele se vê tendo que deixar esse formato de lado. Então, é muito comum que a gente veja que o suicídio aconteça em pessoas, né? Claro que a gente também não pode generalizar, mas pessoas que são muito rígidas, eu vejo que grande parte da questão militar, às vezes para quem está de fora, para quem tem uma vida mais flexível, a gente tem uma sensação de que aquilo é pequeno, né? Você fala, poxa, só por causa disso, né? Mas a maneira como cada indivíduo aceita as condições e as frustrações, muitas vezes de vergonha de assumir algum erro, de uma autopunição muito grande com relação ao quanto ele aceita ou não
as suas condições, né? Então, quanto mais rigidez, mais difícil é que a pessoa cresça e evolua, entenda e se adapte a uma realidade diferente, né? E tem horário, classe social para classe social e horário distinto que pode eventualmente ser, olha, classes A, B tem mais tendência e o horário tal pode ser mais tem maior possibilidade. Existem algumas pesquisas que já colocaram que o final da tarde é muito comum, que as pessoas, o número aumenta, né, no final da tarde, e aos domingos, final de domingo, né? Inclusive eu escrevi um texto no meu site essa semana falando justamente sobre essa tristeza do domingo, que é bastante comum porque, em geral, é o momento onde a gente precisa se reorganizar para entrar em contato com a realidade na segunda-feira, né? Quando essa realidade está muito difícil de ser enfrentada, dependendo da falta de recursos, quando eu falo recursos psicológicos, né? Não materiais, então aumenta o número de suicídios nesses momentos. Tem alguns países onde a estatística é bem fiel, assim, eles conseguem colocar isso em números assim que são muito grandes. No Japão, por exemplo, o número de suicídios é muito grande entre jovens, né? E aí eu coloco muito essa questão da rigidez. É muito comum eles se suicidarem quando não passam no vestibular, alguma coisa que ele se coloca como alguém que está desvalorizando a família, que vai decepcionar os pais, né? Mas eu não tenho dados estatísticos assim, atual, porque o que acontece muito, isso é uma questão que eu vejo que é muito importante a gente romper esse tabu, tem muitos suicídios que não são registrados, a família esconde, as pessoas ficam envergonhadas, então ainda é visto como alguém que é fraco, né? Fraco socialmente, e não como alguém que está doente, que estava precisando, como uma questão de saúde pública, como seria qualquer outra doença ou qualquer outro acidente, né? E para isso nós temos na Uniso uma clínica escola que pelo menos tem um objetivo de ajudar os alunos em suas angústias, em suas dúvidas. Hoje esse atendimento é feito só para a comunidade interna ou comunidade externa também? Não, o atendimento na Uniso é feito para a comunidade externa, é aberto a toda a população. A gente tem atendido bastante internamente, né? Assim, os próprios alunos, funcionários, professores, mas tem muita gente que vem de fora, inclusive de outras cidades, para o atendimento. Tem o atendimento estandarte, que seria um atendimento psicoterapêutico mais tranquilo, mas a gente tem feito muito atendimento nos plantões psicológicos. E o plantão psicológico ele tem essa característica emergencial, né, de uma situação de muita tensão, enfim, de a pessoa se sentir perdida, precisar de uma ajuda pontual, sem precisar ficar esperando, né, na lista de espera, enfim. Então a gente também faz esse atendimento nos plantões e encaminha em casos onde a gente sabe da necessidade de uma medicação ou do atendimento de um outro profissional. Hoje, como é que faz para ser atendido pela Clínica Escola de Psicologia da Uniso? Para ser atendido na clínica, você pode fazer um agendamento na triagem, que é uma psicóloga que faz essa triagem. No número 2101 7050, o telefone cai direto na clínica para fazer esse agendamento. Então é 2101 7050. 2101 7050. Ou pelo e-mail serviçoescola@uniso.br. É serviço escola tudo junto, sem cedilha. Daí ele faz o pedido, Aí ele solicita ou os horários de plantão ou um agendamento para triagem, e aí a gente tenta atender dentro das nossas possibilidades. E a Clínica Escola funciona na cidade universitária? Sim, a Clínica Escola funciona na cidade universitária, no térreo do Bloco A, ao lado ali do bloco administrativo, então ele tem acessibilidade para cadeirante. Numa situação dessa de emergência que a senhora falou, qual é o horário de atendimento da clínica? Então, tem alguns horários onde os próprios estagiários fazem plantões. Alguns dias são no período da manhã e outros dias no período da noite. Como esse atendimento
por exemplo, alguém que chega no atendimento do plantão porque está numa crise, enfim, esse aluno fica responsável para atendê-lo durante 5 semanas. Então, esses horários variam. É por isso que eu sugiro que faça a ligação para saber quais são os horários onde tem alguém de plantão, mas, em geral, no mesmo dia a gente consegue fazer o atendimento. Muito obrigado, doutora Silvia Brunetti, pela sua participação. Sucesso para a senhora nesse trabalho que a senhora desenvolve e, mais do que nunca, deixar a clínica à disposição da comunidade. Sim, eu é que agradeço, eu fico à disposição para entrar em contato comigo também. Esse tipo de tema é um tema que gera uma série de dúvidas e eu gostaria de parabenizar, inclusive, a equipe de jornalismo, vocês, né, aqui da Uniso, porque é uma temática que realmente precisa ir cada vez mais para a mídia, de uma maneira esclarecedora e não perturbadora como tem sido, né, assim, para assustar a população. A senhora tem um site, inclusive, que a senhora falou do seu artigo. Como é que é o site da senhora? Eu tenho um site que é o silvialabrunete.com. Ele é recente, mas a gente tem colocado algumas reflexões, algumas postagens com relação a questões do cotidiano, né, que afligem as pessoas, enfim. E, além disso, ele está vinculado à página Psicanálise e Outras Reflexões. É uma página no Facebook que já tem 5 anos e a gente está ampliando um pouco esse projeto agora. Obrigado mais uma vez, doutora Silvia. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, é a TV Uniso. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!